Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Eu quero começar o vídeo de hoje com uma pergunta muito sincera, mas antes eu quero trazer um recadinho. Eu me programei para trazer um vídeo por semana aqui para o canal, mas por enquanto isso pode falhar às vezes, tá? Porque eu tô com alguns compromissos nesse momento que estão me atrapalhando um pouquinho, mas eu não vou abandonar o canal. E como não tem jeito, em todo vídeo eu preciso me apresentar para quem está chegando. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Ionara, sou sexóloga, terapeuta sexual. E aqui nesse canal a gente fala sobre sexualidade de uma forma humana, consciente, responsável. Sempre olhando para a sexualidade, mas para o vínculo, para o corpo e para as emoções que fazem parte das relações. E vamos para aquela perguntinha inicial que eu falei. Você sente que a sua vida sexual está repetitiva? Ou então que em algum momento o sexo começou a perder o sentido dentro da relação? E isso não aconteceu necessariamente porque falta amor ou então porque não existe atração física, mas porque parece que foi tudo ficando automático, previsível demais, às vezes um pouco distante emocionalmente, frustrante mesmo. Isso é mais comum do que parece. E muitas pessoas, quando elas chegam nesse ponto, começam a ouvir um conselho que parece simples. Coisas do tipo: vocês precisam aumentar o repertório sexual, fazer coisas diferentes. Mas o problema é que quase ninguém explica o que isso realmente significa. E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje e nós vamos conversar exatamente sobre esse assunto, sobre repertório sexual. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que é para você não perder os próximos vídeos. Quando se fala em repertório sexual, muita gente imagina imediatamente pelo menos 3 coisas: posições novas, mirabolantes, conteúdo erótico ou pornográfico. E aqui cabe um parêntese: erótico e pornográfico são coisas diferentes. Fechando esse parêntese, as pessoas também pensam em experiências diferentes na cama, coisas muito diferentes que elas nem querem fazer. Isso é uma visão muito limitada da sexualidade. Porque o repertório sexual, ele não nasce apenas do que se faz no ato sexual. Ele nasce da forma como a pessoa vive o próprio corpo, da forma como você se relaciona com o prazer, da forma como você constrói intimidade com o outro. Na prática, o que mais aparece não é falta de técnica, é falta de conexão com o próprio corpo. Falta de espaço emocional dentro das relações. Aparece também falta de segurança para sentir e falta de segurança para expressar o que se sente. Quando isso acontece, é muito natural que esse repertório sexual vá se reduzindo, vá diminuindo. Repertório sexual, ele é basicamente a capacidade de você viver o prazer de forma ampla. É quando a sexualidade deixa de ser apenas o ato e passa a ser experiência. E isso envolve 3 dimensões importantes: corpo, emoções e o vínculo. O corpo precisa sentir, as emoções precisam estar seguras e o vínculo, ele precisa permitir intimidade. Quando uma dessas partes não está funcionando, o repertório sexual começa a ficar pobre. Quer ver um exemplo? Uma pessoa, ela pode amar a parceria, mas não se sentir à vontade para falar sobre os seus desejos. E aqui eu não estou falando só dos desejos sexuais, não. Estou falando de outros desejos também. Uma outra pessoa, ela pode sentir muita atração física por alguém, mas não está, ou melhor, estar emocionalmente cansada. Tem quem queira viver a sua sexualidade, mas está tão desconectada de si, do próprio corpo, que não consegue.
em todo caso, o repertório sexual ele vai diminuindo. E às vezes não é falta de amor, só não existe espaço interno e relacional para o prazer existir. O maior erro quando se fala em repertório sexual é acreditar que ele se constrói ou ele se amplia com novidades. Novidade não sustenta desejo por muito tempo. Então, conselho prático, não adianta correr pro sex shop agora. O que vai sustentar o desejo é o significado emocional. O cérebro humano, ele se acostuma com estímulos repetidos, isso é natural. Mas o que vai manter a sexualidade viva não é novidade constante, todo dia algo novo. Ninguém consegue ser criativo o tempo todo, principalmente com as demandas do dia a dia que existem nas relações hoje em dia. A capacidade de continuar se conectando com o outro de uma forma verdadeira é o que mantém a vivacidade da sexualidade na relação, na vida. Muitas vezes um casal ele tenta resolver a vida sexual dele buscando coisas novas, experiências novas, estímulos novos, quando na verdade o que está faltando é proximidade emocional da parceria, com a parceria. Sem vínculo, qualquer novidade vai perder força com o tempo. Sem intimidade, a técnica depois ela vai ficando vazia. Tem que ficar buscando coisas novas o tempo inteiro. Ninguém consegue fazer isso. Ampliar o repertório sexual também tem uma relação muito importante com maturidade emocional. Porque sexualidade, ela exige vulnerabilidade. As pessoas estão tão sem coragem de ser vulneráveis. Ela exige presença, confiança, liberdade, permissão interna para ser quem se é dentro da relação. Isso não é simples. Muitas pessoas cresceram já com medo do julgamento, com vergonha do corpo, com culpa em relação ao prazer. Tem pessoas que aprenderam até que falar de sexo é errado. Tem gente que nem consegue falar sobre sexo. Né? Tem pessoas que nunca tiveram ali um espaço para se conhecer emocionalmente. Tudo isso vai influenciando diretamente a sua vivência sexual. Não adianta falar de técnicas quando uma pessoa ainda não se sente segura dentro do seu próprio corpo. Não adianta falar ali de um monte de experiências quando o relacionamento não oferece acolhimento emocional. O desejo ele vai crescer quando a pessoa se sentir segura para sentir. Primeiro segura em relação a si e depois segura em relação ao outro. Primeiro segura consigo mesmo e isso vai trazer segurança com o outro. É importante entender que o repertório sexual ele não é individual apenas, não é só seu. Ele é construído de uma forma relacional. O desejo não nasce sozinho, ele nasce desse encontro com o outro. Quando o relacionamento também for marcado ali por críticas, por cobranças, por uma falta de diálogo, o corpo naturalmente vai se retrair. E não vai ter jeito, o prazer vai diminuindo. E às vezes não é porque a pessoa não quer sentir, não quer se envolver, mas é porque não está em um ambiente que favoreça o desejo. Relações seguras, elas tendem a gerar uma liberdade emocional maior. A liberdade emocional vai gerar abertura para o prazer. Isso não significa que o relacionamento precisa ser perfeito, nenhum é. Significa que precisa ser seguro o suficiente para que esse desejo ele possa existir, ele possa ser construído e ele possa emergir. Ampliar o repertório sexual também é um processo de autoconhecimento. É você entender o que me faz sentir confortável, o que me faz sentir prazer, o que me faz sentir seguro e o que faz eu me fechar emocionalmente para isso, para viver minha sexualidade. Sexualidade não é apenas fazer. É você perceber, é compreender, é se permitir viver a experiência com o outro, né? Do encontro ali com consciência. E muitas vezes
esse processo ele precisa de acompanhamento profissional. Porque existem bloqueios emocionais, histórias de vida, experiências que precisam às vezes ser trabalhadas com cuidado para que essa permissão de sentir aconteça. Se eu pudesse resumir tudo o que eu tentei trazer aqui hoje, seria mais ou menos assim, o repertório sexual ele não é sobre você fazer mais coisas, é sobre você viver melhor a sua experiência, com prazer, com a intimidade. A sexualidade com a parceria, ela não acontece na performance, ela acontece no vínculo, no corpo, na presença emocional. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Me diz o que você entende como repertório sexual. Eu vou gostar de ler a sua opinião, eu vou responder e aí assim a gente pode trocar ideias, conceitos. Se você também acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para você poder acompanhar todos os conteúdos que eu vier trazendo, sempre sobre sexualidade, relacionamento, autoconhecimento. Tá bom? Até o próximo vídeo.